que ele é muito, gente, muito, muito importante. E, por favor, não passe essa parte aqui, porque isso aqui vai melhorar muito a qualidade da sua informação. E agora a gente vai falar do planejamento do projeto de melhoria. Vamos lá. Bom, o que é que nós temos que entender? Temos que entender a parte de definição do problema, que parece ser simples, mas há uma certa confusão nessa parte, e que é algo que eu faço questão de enfatizar bastante. Quantificar os possíveis ganhos, definir a área de atuação e time do projeto e definir as atividades e cronograma do projeto. É isso que a gente vai ver aqui, tá? Vamos começar por definição do problema. E aí, pessoal, eu gostaria de abordar um tema dentro desse assunto que ele é muito, gente, muito, muito importante. E, por favor, não passe essa parte aqui, porque isso aqui vai melhorar muito a qualidade da sua informação. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma tabela, um gráfico que associa a qualidade da informação com os métodos de pesquisa. Cada método de pesquisa, gente, tem uma forma diferente de abordar o cliente. Cada método de pesquisa consegue obter um nível de qualidade diferente de informação. Isso é muito sério, pessoal. Inclusive, a gente usa muito o conceito de VCO para CTQ. VCO que você está vendo aqui é Voice of Customer, CTQ é Critical to Quality. Ou seja, é a conversão do que a gente escuta, da informação que a gente obtém do cliente, a gente transformar isso em requisitos, o que a gente chama de Critical to Quality. E isso, gente, se for feito de forma errada, vai te dar um direcionamento totalmente errado sobre o problema. Essa é uma das partes mais importantes que tem no projeto, gente. Acredita em mim, se você ouvir errado, se você entender errado a reclamação do cliente, você vai definir um escopo do seu projeto diferente, você vai escolher as pessoas erradas para trabalhar com você, você vai investigar coisas que o cliente não está preocupado, você vai implementar ações que eles não estão nem aí. Então, é uma avalanche, gente. Tá? É um efeito borboleta horrível. E tudo começa aqui, gente. Como entender o problema, como receber esta informação. Isso se aplica, gente, não só para projeto, mas para sua vida inteira, tá? Sempre que aparecer uma dificuldade, um problema, realmente investigue bem se é um problema ou não. Eu já cansei, gente, de ver várias reclamações que quando você investiga não é problema nenhum. São apenas percepções de que algo está errado e às vezes não está. Outra coisa, o problema, outro exemplo, às vezes o problema existe, mas não é por aquele caminho que as pessoas pensam. Então, gente, isso aqui é muito sério, tá certo? E aí, o que eu fiz? Baseado na minha experiência, eu coloquei um ranqueamento de qualidade de fontes de informação para obter a informação do problema. Pode estar um pouquinho diferente do que você pensa? Pode, mas eu quero que você entenda a ideia aqui, tá certo? Algumas coisas eu peguei pela internet, outras pela minha própria experiência. Então vamos lá, gente. Por exemplo, redes sociais. Você abre lá, redes sociais, o povo está opinando. Tá? É legal ter esse tipo de feedback? É. É importante? É. Mas ali, gente, está tudo muito poluído. Tem muitos haters, tem pessoa que não tem o que fazer, tem muita gente que não são seus clientes que estão dando opinião. Então, tem tudo ali dentro. É muito difícil você separar o que está bom, né, do que está ruim, do que não tem sentido, do que não serve. E aí tem muito ódio também, né? Então, assim, eu coloquei como primeiro porque é uma coisa muito bagunçada que você teria que filtrar e talvez você tivesse dificuldade em fazer esse filtro, tá certo? E como eu disse, a maioria deles muitas vezes não são nem clientes, tá? Então, essa seria uma fonte de informação com qualidade baixa. Ah, pode ser que com a inteligência artificial os sistemas consigam filtrar e obter melhores informações? Sim, mas essa não é a realidade da grande maioria das empresas atualmente.
Segundo, gente, e-mails, formulários, ou seja, você pedir opinião por e-mail. Então, o que acontece? O cara está lá na casa dele, recebe um e-mail para preencher um formulário. Você não sabe o momento que ele está ali, a razão dele estar opinando, você também não sabe. Ah, mas eu estou mandando o e-mail só para quem fez a compra. Beleza. Pelo menos você já tem uma fonte adicional aí de informação, né? Legal. Mas assim, esses formulários, gente, geralmente são muito fixos, tá? São questão de marcar X e a pessoa fica meio presa nas questões de marcar X. Ah, Israel, mas eu vou colocar perguntas abertas. Legal. A maioria não vou responder. Ou então vou responder muito curto. Eles não estão interessados. Então, a interatividade é muito baixa entre você e o cliente, tá? É melhor do que rede social? É, mas ainda é muito baixo. A porcentagem de pessoas que vão responder também vai ser muito baixa, tá? Então, esses são os fatores que me fez colocar como um índice baixo aqui, como uma possibilidade baixa em termos de qualidade da informação para entender sobre o cliente. SMS, WhatsApp. Opa, eu já estou agora conversando com a pessoa, né? Já não é aquela coisa fria totalmente, né? O SMS é mais frio, mas o WhatsApp já se aproxima um pouco mais. Só um detalhe, tá, pessoal? O WhatsApp funciona muito bem no Brasil, tá? E provavelmente nos Estados Unidos. Se você pegar outros países, praticamente eles não usam isso, tá? Eu moro aqui na Nova Zelândia, eles não usam para nada isso aqui. Um ou outro grupinho que faz isso aí, mas a grande maioria não usa. As empresas, quando entram em contato com você, elas entram por SMS. Eu acho que é porque sempre foi muito barato o SMS aqui. Então, assim, eu tenho milhões, eu posso gastar o quanto que eu quiser de SMS. E virou uma prática dentro das organizações usar SMS. Um dia vai chegar, né, o nível do WhatsApp, mas ainda não chegou. Tá? Questionário pós-venda. Aqui, gente, eu já estou falando de algo mais específico, tá? Algo assim que provavelmente assim o cliente logo acabou de comprar, é algo direcionado para ele, entendeu? Aqui eu já estou incluindo, inclusive, algum bônus, alguma coisa, alguma possibilidade de recompra. Tem que ter algo a mais, senão vai virar o formulário lá do início que eu falei, tá? Então, ele é um pouco melhor no sentido que ele está direcionado exatamente para um item, tá? E ofereça bônus, senão ele não vai fazer esse preenchimento, tá? Tudo bem? Próximo. Grupo de discussão. Opa, agora é o seguinte. Ah, outra coisa também. Tudo bem. Depois eu dou uma resumida geral. Grupo de discussão já envolve o quê? Presença das pessoas. Ah, é online? Tudo bem. É físico? Melhor ainda. Mas já envolve um grupo de pessoas, já existe uma conversa aberta. Você pergunta, ele responde. Você deixa abertura para ele comentar algo diferente, ele comenta. Outra pessoa comenta também. Isso torna algo mais interessante para entender melhor o que está acontecendo. É o que a gente faz nas empresas, pessoal. Quando a gente faz uma reunião com um grupo de pessoas, é um grupo de discussão. É muito bom, gente, certo? Só que tem que ter contato com o cliente, tá? Eu posso colocar 10 pessoas, 100 pessoas num Zoom e fazer? Pode. Só vai ter um pouco de dificuldade em fazer essas pessoas irem lá, a não ser que você dê alguma isca, né? Algum benefício. Tá bom? Próximo, telefone, gente. Aí o que que acontece aqui agora? Telefone, por que que é melhor do que grupo de discussão? Porque você está conversando um a um. No grupo de discussão, é muito comum algumas pessoas ficarem quietas, outras falando demais, entendeu? E muitas pessoas não se sentem à vontade em fazer críticas, falar de problema na frente dos outros. Já, pelo menos por telefone, a pessoa está com ela mesma e você está ouvindo a voz, certo? Conclusão, fica mais fácil a interação. E também a pessoa está no conforto da casa dela, entendeu? Está num ambiente agradável. Você pode marcar com ela o melhor horário para conversar. Então, fica mais reservado, entendeu? Essa é a visão que eu tenho, tá, gente? Fica à vontade em querer mudar alguma caixinha dessa, não tem problema nenhum. Eu só quero que você veja o nível de qualidade da informação que você precisa ter. E aqui estão algumas possibilidades de como obter essas qualidades.
E o presencial, gente, que é o melhor de tudo, tá, gente? Claro, não dá para fazer, se dá para fazer, vai via Teams ou via Zoom ou Google Meetings, é um para um, beleza. Mas se for presencial, olho no olho, gente, é completamente diferente, tá, gente? Esse é o top, tá, gente? Presencial. É você estar olhando para a pessoa, anotando, faz perguntas fechadas, faz pergunta aberta, deixa a pessoa comentar, entendeu? Joga a mesma pergunta de formas diferentes para que você veja a resposta da pessoa. E quando eu falo cliente aqui, eu estou falando a pessoa que está falando sobre o problema, tá? Então aqui não é só cliente, tá, gente? Aqui é como você obtém a informação do problema. Tudo bem? Então eu comentei em alguns momentos cliente, mas é cliente no sentido de das pessoas que sabem do problema. E é isso, gente. Procure muita informação. É muito comum as pessoas darem opiniões divergentes, baseadas apenas em percepções. E o que é percepção, gente? Não é achismo e também não é opinião. É só uma ideia geral. E aí, gente, cada um tem sua percepção, tá? Então procure sempre, da melhor forma possível, olho no olho. Ah, não deu olho no olho. Você faz via teleconferência, não deu certo. Ah, pelo menos no ouvido, no telefone, tá, gente? Ah, beleza, não dá para fazer só com uma pessoa, tem que ser com um grupo. Faz o grupo e tenta tornar o grupo, deixa o grupo bem à vontade para deixar falar o que eles querem. Lembre-se que é falar sobre um problema. Muita gente tem dificuldade em abrir e falar o que eles pensam. Eles podem sentir que vão ser retalhados, pode ter algum problema para eles. Então é muito comum na cultura, por exemplo, da Austrália, da Nova Zelândia e da Inglaterra, quando eu converso aqui com o pessoal, eu tenho que forçar um pouco a barra, porque, oh, como é que tá? Tudo bem? Tá tudo jóia a sua área? Tá, tudo ótimo. Tá, mas e com relação a essa área específica aqui, esse processo que você faz, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ah, mas assim, eu vi. Aí você vê que não vai sair nada, sabe? Se você não se aprofundar. Ah, mas eu vejo aqui que às vezes tem um problema de comunicação, né? Aí a pessoa, às vezes dá um desencontro. Ah, tá. Ah, mas é com você e com que área? Ah, é comigo e com aquela área. Não, mas tudo bem, a gente resolve. Não, não, tudo bem. Aí você começa a se aprofundar. As pessoas têm uma dificuldade imensa em falar de problemas. Se você não forçar a barra, não sai. Já toma cuidado que no Brasil pode ser um pouco invertido, entendeu? Às vezes pode não ter nenhum problema e a pessoa começar a levantar um monte de problema. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Tá certo? Então, essa é a primeira parte que eu gostaria de abordar, né? Essa questão de método de pesquisa. Isso é fundamental, gente. Tudo bem? Beleza? Legal. Vamos continuar essa parte aqui, definição do problema. Aí, quais são as características importantes, gente? Eu tenho que entender realmente sobre o problema, certo? Para fazer uma declaração objetiva, não é emocional, tá, gente? Tem que ser algo direto ao ponto, tem que ser algo assim claro e que lembre-se, gente, qualquer pessoa tem que entender o que você está falando, tá? Ela deve ser clara, concisa, específica, direta. Pode ter que ser muito pequenininha? Depende, gente. Se o problema for complexo, você pode aumentar um pouco mais. Mas cuidado para não tornar o problema apenas uma coisa simples na descrição e às vezes tem um impacto maior. Não é nem questão de impacto. Você precisa, às vezes, destrinchar mais o problema, tá? Focar na lacuna entre a situação atual e a desejada. Isso é muito bom, gente. É quando você conversa com uma pessoa, você fala assim, mas qual é o ideal aqui? O ideal é para funcionar desse jeito, tá? E como é que acontece hoje? Ah, hoje acontece assim. Ah, então, em sua opinião, está faltando isso, ou está tendo isso demais. Direcione, entendeu? Não deixe ele falar por conta própria, porque muitas vezes ele vai para outro caminho, tá? E aqui você precisa ter essas habilidades. Contexto, gente, não é só falar sobre o problema, mas é onde e por que isso acontece, tá? Explica o cenário no qual o problema acontece, tá? Olha, isso acontece no setor tal, isso acontece durante a embalagem do produto, isso aqui acontece em todos os turnos, isso aqui acontece quando há uma mudança de turno. Explique, entendeu? Contextualize, para não ficar um problema seco, isolado. Eu preciso contextualizar isso.
tá? Identifique as partes envolvidas, qual é o setor que está sendo envolvido, qual é a área. Não fale de pessoas, fale apenas de setores, tá? E áreas, tá bom? E aí incluir históricos, já alguma coisa que tenha feito no passado, caso já tenha sido feito. Contextualize, gente. Bota uma roupagem esse problema, tá certo? Eu já vou falar uma coisa aqui de antemão. Conte uma história. Certo, gente? Está na moda, inclusive, né? Muitos vídeos no YouTube falam sobre isso, mas é bem isso mesmo. Quando você for falar sobre o problema, conta uma história com início, meio e fim, tá? Aqui só estou dando o caminho para você. Provavelmente até você já sabe, tá? Eu não sei, né? O nível de conhecimento que você tem. Impacto, gente. Quais são as consequências disso? Quais são os impactos do problema? E quais são os impactos de alguma coisa acontecer ou de alguma coisa não acontecer, certo? Mas mostre os impactos. E aí envolve grana, envolve situações operacionais, tá? Algum contato com o cliente ou com o próprio funcionário. Tente fazer a conexão com o planejamento estratégico, com as métricas associadas ao planejamento estratégico, tá? E aí busque evidências, tá, gente? Não fale só do impacto, mas tente trazer evidências que seria o quê? Usar dados concretos para embasar o problema, tá? Poder incluir métricas, gráficos, auditorias e pesquisa de satisfação. Se de qualquer aí entra a parte dos gráficos que a gente vai falar, né? Tente buscar evidências, de preferência quantitativa. Mas eu não tenho números. Use evidências qualitativas, mas de preferência quantitativa. Desculpa, gente. Evite a argumentação, tá escrito evita, tá? Evite a argumentação baseada somente em percepções, gente. Isso aí é importantíssimo, tá certo? Então, por favor, percepção não entra aqui, tá? O que acontece? Tudo começa com percepção, mas você precisa puxar isso das pessoas para que você pegue a opinião delas, entendeu? E aí você usa toda essa historinha e termina, inclusive, obtendo números para justificar essas opiniões. Tá bom, gente? Então é isso, tá? Desculpa o errinho de português aqui, vou prestar mais atenção nos outros. E esse é o contexto que a gente tem. No próximo vídeo a gente continua, tá bom? Muito obrigado.